Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Catarina Anderaus, eu sou síndica do meu condomínio e seja muito bem-vindo ao canal Vou Chamar a Síndica. A minha proposta aqui é trazer histórias reais que acontecem em condomínios e mostrar que é possível sim viver em harmonia e com a colaboração de todos transformar o seu condomínio num lugar melhor para se viver. E hoje nós chegamos ao vídeo de número 50. Nem eu acredito que já chegamos até aqui. E para celebrar, eu decidi gravar um vídeo com 50 dicas e recomendações que toda pessoa deveria saber antes de morar num condomínio. E que também serve para quem já mora há bastante tempo, mas nunca parou para refletir sobre o que implica morar em uma comunidade. Então, gente, vai ser um vídeo mais longo, né, de todos os que eu gravei até o momento, e vamos ver como é que vai ficar aqui com o meu equipamento caseiro, né? Vamos ver se vai ter memória para guardar tudo, todas as informações. Se de repente acabar travando o vídeo, eu vou publicar assim mesmo, e aí depois eu gravo a continuação num segundo vídeo. Mas vamos torcer aí para dar certo essa experiência de gravar um vídeo um pouquinho mais longo, né? E aqui, né, vocês sabem como é que é, a vida como ela é. Então, eu não tenho edição, né, ainda não domino essa parte, né, as ferramentas e tal. Vai num take só e seja o que Deus quiser, vai ser uma aventura e vai ser divertido. E obviamente que eu vou dar uma lidinha no meu roteiro, né, gente? Então vocês vão ver que eu não vou ficar olhando o tempo todo pra vocês, porque 50 dicas é bastante coisa, minha memória, ainda não sou atriz pra decorar um script tão longo assim, né? E também talvez eu dê um golinho d'água pra, né, a garganta aqui aguentar fazer esse vídeo maior. Então, pra ficar mais organizado, eu dividi essas 50 dicas em 6 blocos temáticos, que eu vou colocar a lista deles aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Porque de repente você pode se interessar mais por um bloco de assuntos do que outro, então você já vai saber quais são os blocos e mais ou menos em que minutagem eles estão, porque daí fica mais fácil para você consultar, tá? Então agora, sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco, que é colaboração. Não poderia deixar de começar por este bloco, já que boa parte da temática que eu trago aqui no canal é justamente essa, né? Então a primeira dica que eu trago para vocês é saber o significado de condomínio. Muita gente mora em condomínio e não tem nem ideia do que significa essa palavra. Condomínio é condomínio, domínio comum. É quando algo pertence a mais de uma pessoa, né? Você é dono de uma unidade que está dentro de uma estrutura que pertence a outras pessoas também, onde há áreas compartilháveis, como por exemplo o hall, o corredor, as áreas de lazer, entre outras. Então saiba que é pura ilusão achar que você vai entrar na sua unidade, fechar a porta e pode fazer o que quiser e bem entender, pouco se importando se isso afeta quem está do outro lado da parede. Não é bem assim, tá? Então, primeiro item é esse. Segundo, estamos na era da colaboração, né? No condomínio isso não é diferente. Então seja um colaborador ativo, seja aquela pessoa que joga para vencer e não aquela que joga contra e mais atrapalha do que ajuda. Outra coisa, para isso você precisa conhecer as regras do lugar aonde você mora. E o que é isso, né? Primeira coisa, você tem que pedir uma cópia impressa ou PDF da convenção do condomínio. O que é a convenção? É como se fosse a constituição do prédio, tá? E o outro documento que você também precisa ter é o regulamento interno, onde tem todas as regras de convivência, sobre as áreas comuns e outras coisas mais, tá? O conhecimento das regras já começa pela mudança. Informe-se sobre os dias e os horários em que é permitido fazer a mudança, trazer as suas coisas para a unidade onde você vai morar. Se precisa pedir uma autorização prévia, com quantos dias de antecedência e outras coisas mais.
não comece dando gafe logo na sua mudança, hein? Eu não vou entrar nos detalhes das regras, porque isso varia de um condomínio para outro. Cada condomínio tem a sua peculiaridade, tá? Mas existem algumas coisas que são comuns a todos os condomínios, e eu vou citar algumas delas aqui para vocês. Uma delas é: respeite o horário de silêncio. Normalmente esse horário é o quê? É das 10 da noite até as 8 da manhã. Mas como eu disse, isso pode variar de um condomínio para outro. Então, respeite o horário de silêncio. Um amigo me falou de uma gafe que ele cometeu por não conhecer as regras. Ele resolveu pendurar quadros na parede em um domingo. Importunou o vizinho que provavelmente queria descansar e ele quase tomou uma multa. Então, preste atenção nisso, se informe a respeito do horário de silêncio do seu condomínio. Outra coisa que eu já comentei aqui em outro vídeo foi a respeito do seguinte: você sabia que janelas e sacadas não são lixeiras? Pois é, eu gravei um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, quem não assistiu e quiser assistir, tá aí o link, né? Então, gente, nada de ficar fumando e depositando as cinzas aí pelo ar, jogar bituca, enfim, eu fiz uma enquete com o pessoal que assistiu o vídeo, perguntei para eles, na verdade foi uma enquete, eu fiz a simples pergunta: qual foi a coisa mais bizarra que já caiu na sua sacada, ou entrou pela sua janela, ou que você soube que caiu no seu condomínio? E, gente, cinzas e bitucas não são nada, tá? São fichinha. Teve gente que falou que já caiu fralda usada, absorvente feminino usado também, e até um frango assado, que falaram que foi o maior auê, olha, quase pegou numa pessoa, foi assim uma coisa, parece coisa de filme, né? Então, tenho modos. Não foi assim que os seus pais te educaram, não é mesmo? Mais uma regra: cuidado na hora de fazer reforma. Você não pode sair quebrando as paredes como se não houvesse amanhã, tá? Vocês precisam se informar sobre uma norma da ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas sobre Reformas. Existe uma norma específica sobre isso, tá? Então, dependendo da intervenção, é necessário apresentar ao síndico um projeto assinado por um engenheiro civil ou um arquiteto responsável, antes de iniciar qualquer coisa, tá? De repente, gente, vai ser só uma pintura, uma coisa simples que não vai precisar de projeto. Mas dependendo do que for, precisa sim. Então isso é para garantir que a estrutura do prédio não vai ser modificada, né? Que a parte interna não vai sofrer nenhuma alteração, que não vai prejudicar nem a sua própria unidade e nem unidades vizinhas, e também não vai colocar em risco a vida de ninguém. Então, ó, fica de olho, presta muita atenção porque isso é muito importante, tá? Outra dica: seja um fiscal. O síndico e o zelador não são pessoas onipresentes. Eles não estão em todos os lugares, tá? Somente Deus tem essa capacidade. Então, se você viu que tem uma lâmpada queimada no seu andar, um sensor que não está funcionando, uma parte do prédio que está suja, enfim, coisas corriqueiras, coisas pequenas e que você viu, que você reparou nisso, faz o seguinte: avisa, tá? E é super legal isso, porque, como eu falei, o síndico e o zelador, eles não conseguem, eles fazem rondas, né? Principalmente o zelador, o síndico nem tanto. Faz ronda e tal, mas tem coisa que vai passar desapercebido e às vezes não está na ronda do dia. Então, se você puder dar esse alerta, vai ser super bacana, tá? E aí, como que você faz isso? Encaminha os seus registros da forma correta. Se é uma coisa mais voltada para manutenção, limpeza, etc., encaminha isso para o zelador, tá? Se é um problema de infração de regulamento interno, por exemplo, uma questão de barulho, um respeito à vaga de garagem, horário do uso das áreas comuns e tal, o que você tem que fazer? Você tem que consultar o regulamento interno, tá? Encaminhar para o síndico e para a administradora, tá? E vai sempre depender
quais são os canais de comunicação que existem. Às vezes é pelo aplicativo, às vezes é pelo site, às vezes é o caderno, às vezes é um simples interfone, né, que você usa, avisa lá o porteiro, ele toma nota e passa para quem é de direito. Outro item, uso dos recursos de forma consciente. Se o seu condomínio, por exemplo, ele não tem conta individualizada de água, não desperdice água como se não houvesse amanhã, com aquele famoso pensamento do tipo: eu moro sozinha e a unidade do lado da minha moram 4 pessoas. Eu tenho o direito de gastar a mesma quantidade de água que eles. Não, pelo amor de Deus, gente. Não tire esse pensamento da sua cabeça. Isso daí não é de Deus, tá? Isso não conspira a favor da natureza e nem dá conta de água do seu condomínio, tá? Use a água como o planeta precisa, com parcimônia, tá? Desperdício zero. A conta, ela é rateada entre todos e vai encarecer você também. Então, ó, se o seu vizinho não é consciente, seja você essa pessoa responsável que faz o uso consciente. Sirva de exemplo para os outros, tá? Mais um item, esse daí, ó, eu vou sempre martelar para vocês. Participe das assembleias. Esse é o momento de você se inteirar mais a fundo do que está acontecendo no seu patrimônio, sobre a destinação do seu dinheiro, afinal você paga todos os meses, sobre a saúde financeira do prédio, a previsão orçamentária. Estamos no começo do ano, então em breve você vai ser convocado para uma Assembleia Geral, onde as contas do ano passado vão ser aprovadas, né, serem colocadas para aprovação e também apresentado a previsão orçamentária para este ano, para este novo exercício, né? Às vezes vai ter, sabe o que? Eleição de síndico. Então você tem o direito de exercer o voto, tá? Fazer sugestões e até reclamações, por que não? Então, se você é um inquilino, você pode participar como ouvinte e também você pode votar em assuntos que não envolvam as despesas extraordinárias, caso o proprietário não esteja presente. Então, o inquilino pode até certo ponto. Então se informa direitinho se esse é o seu caso, tá? E você mora no condomínio, né, inquilino? Então é muito bom que você também faça parte, pelo menos para ouvir o que está acontecendo, se inteirar, porque tem muitas coisas que cabem a você, né, diretamente. E aí, se você não foi à assembleia, leia a ata da assembleia antes de reclamar, por exemplo, do reajuste da cota condominial. Provavelmente está tudo lá, explicadinho, basta você dedicar alguns minutos para fazer essa leitura. E se você ficou com alguma dúvida, liga para a administradora. Eles provavelmente vão saber te explicar tudo, ou então marca de falar com o seu síndico, tá? Mas o melhor é que você participe da assembleia, né? Porque naquele momento você pode fazer todos os questionamentos. Depois que as coisas foram aprovadas, votadas, é muito difícil você voltar atrás, tá? Outra coisa, leia os comunicados afixados nos murais do seu condomínio, ou que são enviados por e-mail, ou por aplicativo, ou até mesmo nos grupos de WhatsApp oficiais. Então, gente, viu lá um muralzinho? Larga o seu celular de lado um minutinho, até você chegar no seu andar, dá uma lida, né? Às vezes tem um recado que é super importante para você. E por último desse bloco, pergunte-se: eu gostaria de ser meu vizinho? Então, empatia, gente, isso é a palavra-chave. Coloque-se no lugar do outro e tente perceber se o seu comportamento não está incomodando o seu vizinho, tá? Agora vamos para o segundo bloco, estrutura do empreendimento. Áreas comuns, quais são elas? Quais são as regras de uso? Tipo a piscina, pode levar convidado ou não? Isso depende de um condomínio para outro, tá? Essas áreas, elas estão bem cuidadas? Não adianta nada morar num condomínio que tem 1000 espaços bacanas, mas não são cuidados adequadamente. Sem limpeza e manutenção periódica, acaba deteriorando, as pessoas deixam de usar e fica mais caro depois para consertar. Então esse é um item muito importante para você observar antes de você se mudar para um condomínio. Paisagismo e decoração. Se você é o tipo de pessoa que gosta de plantas e valoriza ambientes bem decorados,
Dê um giro pelo condomínio e preste atenção nos jardins, nas floreiras, no hall de entrada, no salão de festas, no espaço gourmet e por aí vai. Veja se estão bem cuidados e se o estilo te agrada. Portaria tem um bom controle de acesso? Eu vou te ensinar a tirar isso de letra. Quando você for visitar o imóvel, repare como o porteiro se comporta. Se ele confere se o corretor do imóvel está cadastrado ou se ele pede os dados de vocês para preencher uma ficha de visitante e se ele dá baixa na hora que vocês vão embora. Se ele já foi logo abrindo o portão no que vocês apertaram o interfone, sem nem perguntar o nome de vocês, desconfia, tá? Garagem. Esse daqui é um dos temas mais polêmicos, que acumula os maiores números de reclamações e que também, acredite se quiser, eleva o quórum das assembleias, principalmente quando há o sorteio de vagas, né? Então, antes de você escolher um imóvel, seja para você comprar ou alugar, e se você tem carro ou se você pretende ter um carro em breve, pergunte se a vaga ela é demarcada, se a vaga é por sorteio, se é rotativa, se a sua unidade tem direito à vaga, porque às vezes não tem direito à vaga. Gente, eu já morei num prédio que, sei lá, tinha uns 50 apartamentos e somente 20 unidades tinham direito à vaga, porque era um prédio muito antigo. Então não tinha vaga para todo mundo, porque naquela época, quando o prédio foi construído, não tinha essa demanda por carro como tem atualmente. Outra coisa, veja se o seu carro cabe na vaga que você tem direito, tá? Porque isso também é uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Vai lá, compra aquele carro que é um trambolho, né, gigante, a vaga é minúscula. Não tem como trocar, não é a famosa garagem vagas tamanho PMG. Então você se estrepa, porque você não tem como exigir uma vaga que caiba o seu carro, se no caso já é demarcada, delimitada e que tem que caber naquele espaço. Então, ó, fica de olho nisso. Outra coisa que também é muito importante, às vezes dá uma baita de uma confusão, é ver se a sua vaga prende o carro do vizinho ou se a sua vaga é uma vaga presa. Que daí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que manobrar um carro do outro, tá? E tem gente que é super ciumento com o carro, é desconfiado do vizinho e tal, cria um maior empecilho. Então, se você é desses, então é melhor você, de repente, procurar um outro imóvel para você morar e não em um que seja assim, tá? Então, não vai ter mimimi, hein? Uma outra coisa, às vezes o prédio ele tem manobrista, então você se informa a respeito disso antes de dar piti. Outra coisa que vale a pena você saber, se pode guardar bicicleta, porque tem garagens que tem uma área reservada ao bicicletário, outras que não tem, mas que permitem, tem uns ganchos lá, tem uma área que você consegue colocar, ou às vezes dentro da sua própria vaga. Agora uma coisa, gente, que todo mundo tem que saber e prestar muita atenção e respeitar, garagem não é depósito, tá? Ela é exclusiva para guardar veículos. Então, não seja aquela pessoa que vai causar, que vai querer colocar um móvel, que acha que aquele espaço ali é um metro quadrado que é seu e que você pode colocar o que você quer e bem entende. Não pode não, tá? Outro item muito interessante, muito importante, é se o prédio tem gerador, tá? Que garante o funcionamento de alguns equipamentos quando tem queda de energia, como por exemplo, elevadores, portões, né? De repente a sua família tem uma pessoa que depende de aparelhos e isso é uma questão de vida ou morte, é crucial. Então, ó, atualmente muitos condomínios já são concebidos com um gerador, né? Acredito aí que a maioria. Outros que já foram construídos sem gerador acabaram instalando depois, então isso está virando cada vez mais comum, né? Mas se é uma necessidade muito importante para você, então presta atenção nisso, isso tem que ser um item que você tem que observar logo de cara. Às vezes não vale nem a pena visitar o imóvel se você já sabe que no prédio não tem gerador, tá? Então isso daí é uma coisa muito decisiva para pessoas que dependem de aparelhos, né? Se você ou algum membro da sua família tem alguma necessidade de mobilidade específica, como por exemplo cadeira de rodas, verifica se no empreendimento tem acessibilidade que atenda a vocês, como rampas, portas mais largas, uma vaga de garagem adequada
e se a unidade também tem as especificidades necessárias. Então, fica de olho nessa dica. Outra coisa, o seu prédio ele tem CFTV, o circuito fechado de TV para monitorar as áreas. Há uma empresa que faz o monitoramento, as imagens são gravadas e ficam disponíveis para acessar em caso de ocorrências. É muito importante para a questão de segurança do condomínio. Elevadores, repare bem neles. Estão bem conservados e limpos? Tem câmera? O botão de emergência e o interfone funcionam? Deixa a vergonha de lado e testa, aperta os botões lá e vê se eles estão funcionando. E no caso do interfone, se a pessoa lá do outro lado atende, né? E se o som é bom. Também repare se tem uma placa de identificação do fabricante e da empresa de conservação. Uma coisa que pouca gente sabe e entra aqui como uma curiosidade. Os condomínios eles precisam pagar todo ano uma espécie de PVA dos elevadores, porque afinal eles são considerados um veículo de transporte, tá? Isso é registrado na prefeitura. O prédio tem um plano de manutenções preventivas ou funciona no esquema de esperar quebrar para daí consertar e acaba se pagando mais caro? Este é tema para um outro vídeo que eu vou poder aprofundar um pouquinho mais. Mas então, no Brasil, infelizmente, ainda não está muito difundida a cultura da prevenção, mas já vale incluir no seu checklist, tá? Quais foram as últimas manutenções? As que estão em andamento e até mesmo as que estão aí nos planos para o futuro, né? Checa isso, porque é crucial para a segurança, para atingir a vida útil do empreendimento e também para a valorização do seu patrimônio. Afinal, você vai investir uma grana alta no caso de quem vai comprar. Então, é super importante você saber como esses itens estão sendo tratados, né? Exemplos, coisas que você pode perguntar para o zelador, para um porteiro, às vezes, né? E a própria administradora ou o corretor de imóveis, se ele estiver bem preparado. Quando que o prédio foi pintado pela última vez? Teve algum vazamento na piscina recente? O que foi feito a respeito? Então dá para você fazer umas perguntinhas meio básicas, né? E aí você já sente mais ou menos como que essa questão é tratada. Seguindo na mesma linha, conservação. O condomínio tem contrato de conservação ou manutenção para os seus equipamentos, como por exemplo, os elevadores, os portões, o circuito de monitoramento de câmeras, a cerca elétrica, o gerador, bombas, jardim. Esses itens são muito usados e devem passar por manutenção periódica com empresas especializadas. Então é super importante saber se o condomínio ele tem esses profissionais contratados, né? AVCB. Vivo falando desse assunto aqui, né, gente? E nem todo mundo presta atenção, nem todo mundo dá muita bola. Às vezes as pessoas elas ficam até achando, ai Catarina, que coisa de louco isso que você tá fazendo, né? De ficar toda hora falando de corpo de bombeiros, brigada de incêndio e etc. Gente, a AVCB, o condomínio, ele tem que ter o auto de vistoria do corpo de bombeiros, tá? Se não tem, pergunta se está em andamento, tá? Porque isso daí é lei, é obrigatório, tá? O bombeiro pode fiscalizar os prédios, multar quem não tiver esse documento. Não é frescura, não é preciosismo, não estou sendo uma pessoa chata. Isso é questão de segurança, isso é questão de salvar vidas. Então eu aposto que você vai querer morar num lugar que esteja seguro para combater incêndios, né? Enfim, se você quer saber um pouquinho mais desse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu gravei especialmente sobre esse assunto, tá? E ainda dentro dessa questão de corpo de bombeiros, rota de fuga. Tem placa sinalizando as rotas de fuga? Abra as portas corta-fogo do andar, tá? Veja se elas estão funcionando direitinho, se abre, se fecha, desce alguns lances de escada, verifica se o caminho está desobstruído, se não tem latão de lixo no meio do caminho, se não tem entulho. Às vezes tem morador que faz reforma, às vezes o faxineiro deixa lá nos degraus algumas coisas e não pode, tá, gente?
Então tem que estar livre, verifica se os corrimãos estão também em bom estado de conservação. Repare nas luzes de emergência por todo o empreendimento. Você vai lá passear no andar que fica a unidade que você pretende morar, no hall, na garagem, enfim, tem que ter luzes de emergência espalhadas pelo condomínio todo, tá? Quando falta luz, eu aposto que você não vai querer ficar no escuro se tiver que pegar a escada de emergência. Então é muito importante que tenha as luzes de emergência. Verifique se tem extintores nos andares e se os mesmos estão dentro da validade. Para quem não sabe, é preciso fazer recarga de extintor todo ano e teste nas mangueiras dos hidrantes, tá? Outra coisa, quadro de avisos. Geralmente eles ficam próximos do elevador. Veja se tem alguns certificados e atestados de manutenções obrigatórios e cumprimento de normas, como potabilidade da água, a limpeza das caixas d'água, desinsetização, CIPA, recolhimento de tributos como o INSS, entre outros. Geralmente esses quadros são um horror, eles são super bagunçados, né? Mas eu te encorajo a dar uma espiadinha. Olha lá, vê se tem, vê se a papelada pelo menos é desse ano, do ano passado, tá? Acho que é uma coisa bastante interessante de você saber, porque isso também mostra o compromisso do síndico e da administradora em prestar contas para os moradores, mostrando que realmente as coisas estão sendo feitas. É uma maneira que o morador tem também de acompanhar, tá? Vamos para o outro bloco, que é de sustentabilidade. Se você tem sustentabilidade como um valor, uma premissa de vida, preste atenção se o condomínio tem esses itens que eu vou listar abaixo. Tem coleta seletiva? Tem sistema de captação de água de chuva? Tem sistema de reuso de águas cinzas? Tem sistema individualizado de conta de água, que eu já citei lá atrás? Tem coleta de óleo? Tem coleta de pilhas? Tem sistema de energia solar fotovoltaico? Existem N outros itens ligados à sustentabilidade, mas eu listei esses aqui, que são os mais básicos e essenciais e que vários condomínios já estão aderindo, tá? Vamos agora para o bloco de gestão. Administração. É autogestão ou há uma administradora contratada? Se tem administradora, qual é a administradora? Uma forma de você verificar a reputação e a qualidade dos serviços prestados é verificar se essa administradora tem um certificado chamado PROAD, que é o Programa de Autorregulamentação da Administração de Condomínios, que foi criado para garantir a excelência na prestação de serviços e na administração de condomínios. Então checa isso. Geralmente as administradoras que têm o PROAD, elas colocam isso na assinatura de e-mail, tem no site, então verifica esse item aí, porque nisso você já dá uma peneirada nas administradoras, tá? Ainda sobre administradora, tem um gerente de contas que atende a este condomínio? Uma pessoa que você vai poder tirar dúvidas e tudo mais? Quais são os meios de comunicação existentes com a administração? Tem site? Tem aplicativo? Tem o famoso e tradicional caderno para registro de reclamações e sugestões? E-mail para falar com o síndico? Funcionários, eles são próprios ou terceirizados? Estão uniformizados? São cordiais? Se comunicam bem? Isso tudo você já consegue em uma simples visita descobrir. O prédio tem zelador? Ele é residente? E agora, gente, vai um lembrete super importante, tá? Zelador não é escravo, tá? Não é. E muito menos o seu escravo particular. Porque eu sei que você aí do outro lado já pediu para ele vir trocar a resistência do seu chuveiro, pediu para vir trocar a lâmpada. Eu mesma, antes de virar síndica e tal, eu já cometi esse erro, tá? Dentro do horário ou fora do horário de trabalho, enfim, você tem que prestar muita atenção nisso, gente, para não abusar, tá? A galera ficou muito mal acostumada e acha que o zelador é o cara da manutenção que tá ali
para servir o seu apartamento ou a sua família para tudo quanto é coisinha particular. Quando a função dele é zelar pelo condomínio como um todo, tá? Seja consciente e seja parcimonioso quando for acionar o seu zelador. Muito importante, tem que ser dentro do horário de trabalho dele, sabia disso? Acionar o zelador fora do horário de jornada só se for emergência. Caso de pegar fogo, assim, gente, é vida ou morte, tá? Porque eu não sei se você sabia, mas o zelador ele também tem vida própria, ele provavelmente tem família, mas se ele não tiver, ele tem direito ao descanso, não é verdade? E também tem uma outra coisa, que é a questão financeira. Se ele é acionado fora do horário de trabalho, ele recebe hora extra pelo tempo que ele estiver aí atendendo. Então isso acaba encarecendo a cota condominial que você paga todo mês. Hora extra, gente, é um dos itens que mais encarece folha de pagamento, tá? Se você não sabe, saiba disso agora. Então, se você acha que o zelador é aquele cara que está 24/7 à disposição, não, ele não tá. Se você não sabe qual é o horário de trabalho dele, se informa, pergunta. Às vezes é das 9 às 18, com 1h30 de almoço, enfim, se informa direitinho e aciona o cara dentro desse horário, tá? Síndico. O síndico, ele é morador ou ele é um síndico profissional? Tem feito uma boa gestão ou é aquela pessoa que caiu de paraquedas porque ninguém quis assumir o cargo? Essa é um pouco mais difícil de descobrir, mas também dá para você sondar, né? Será que ele é o estilo xerifão, dono do prédio, que manda e desmanda há décadas? Outro lembrete importante, o síndico também não é seu escravo, tá? Saiba em que momentos ele deve ser acionado e por quais meios você pode se comunicar com ele. Geralmente, pelo aplicativo do prédio, da administradora, tá? Pelo site ou por e-mail, né? O síndico, ele também tem vida própria. Eu, por exemplo, eu trabalho fora, eu tenho família, eu também tenho direito a descanso. Então essa história de ficar interfonando às 10 horas da noite ou às 7 horas da manhã para reclamar de qualquer coisa, não vale, não tem nada a ver. Então registra sua reclamação pelos meios formais e peça providências. Ou também peça para agendar um horário para você poder fazer a sua reclamação, para você poder tirar suas dúvidas, para passar suas sugestões e por aí vai, tá? Muito provavelmente a sua demanda pode esperar até o dia seguinte. Então não fica às 11 horas da noite achando que pode ir lá interfonar pro cara. Segura! Massageia o coração que vai dar tudo certo, tá? Agora, gente, se é uma emergência, enfim, uma coisa que, né? Fala com o porteiro, pede pra falar com o síndico, mas assim, emergência, não é a sua emergência para uma coisa que de repente não é emergência para o prédio como um todo, tá? Vamos para o bloco pessoas. Vizinhança. Bate um papo com o zelador e pergunta qual é o perfil dos moradores. São jovens, são famílias com crianças pequenas, adolescentes, estudantes, aposentados. É crucial você verificar o estilo de vida que combina com a maioria dessa comunidade para ver se isso atende às suas expectativas, se está alinhado com aquilo que você espera, com o seu próprio estilo de vida, tá? Vizinhos do mesmo andar. Tudo bem que isso pode mudar a qualquer instante. A gente nunca sabe quem está entrando, saindo, se vai vender o apartamento, se vai ter filho, vai mudar para um apartamento maior e por aí vai. Mas eu não deixaria de sondar o perfil das pessoas com que eu vou dividir o hall, a parede do outro lado, etc. Socialização. Você gosta de festa? Veja se há um calendário de eventos sociais no condomínio, como festa junina, Dia das Crianças, Natal. Tem vários condomínios que tem essa pegada, né? Então, se você é festeiro, pergunta. De repente, o condomínio ele tem tudo isso. Ele tem essa parte social aí super ativa, com o síndico empolgadão. Então, pergunta. Eu acho que vale muito a pena você saber. Crianças e adolescentes, você tem filhos? Cheque se há áreas para elas e visite o playground, a piscina, a sala de recreação.
estão bem equipados e conservados? São seguros? Atendem à faixa etária dos seus filhos? Será que eles vão se divertir ali? Então, isso é super importante, presta atenção. Pets. Os animais de estimação são considerados parte da família hoje em dia, né, gente? Então eu vou falar deles aqui nesse bloco. Se você tem um bichinho, verifica se nas áreas comuns há um espaço dedicado a eles. Tem muito condomínio que hoje em dia tem uma área pet, né? Outra coisa relacionada aos pets. Antes de se mudar, prepare o apartamento para recebê-los. Eu já falei sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Providencie uma rede de proteção adequada, se for o caso, tá? No meu prédio, gente, no fim do ano, caiu um gatinho filhote. Olha, foi de chorar, tá? Caiu lá embaixo, enfim, foi muito triste, foi muito... Enfim, quem viu ficou traumatizado. E por que isso aconteceu? Porque o dono não teve o cuidado de instalar uma rede de proteção específica para gato, tá? Então, antes de se mudar, adeque o seu apartamento, prepare para receber o seu pet. Se você tem tanto amor por eles, zele pela segurança deles também, tá? Agora vamos para o bloco finanças. Como está a saúde financeira do condomínio em vista? Está saudável ou está no pronto-socorro? Dá uma olhada no último balancete, veja em quanto está a conta ordinária, se é um fundo de reserva, tá? E pergunta qual é o índice de inadimplência no pagamento da cota condominial. O índice, gente, normal é de até 10% de inadimplente. Passou disso, ó, sinal amarelo, viu? Qual é o valor da cota condominial? Descubra a distribuição em conta ordinária, qual é o percentual destinado para os gastos com pessoal, com manutenção, com os fundos, tá? Se tiver um fundo de obras ou de benfeitorias em andamento, pergunta por quanto tempo que é, mais quantas parcelas vão ser arrecadadas e com qual objetivo elas estão sendo arrecadadas. Então, de repente, para uma pintura, que está fazendo um fundo para poder pintar, para uma impermeabilização, para uma reforma maior, de repente numa área comum. É interessante você também saber disso, tá? Porque pesa no bolso, né? Mas também é bom saber porque é um prédio que está preocupado em fazer esse tipo de intervenção, né? Se é um prédio que não tem nada, não tem um fundo de reserva, eu também desconfiaria. Porque uma cota barata, mas que não tem aí uma prevenção para um futuro gasto, uma emergência, é bem importante você estar por dentro disso, tá? Se você é inquilino, ó, essa é super importante. Saiba que o que lhe compete pagar da cota condominial são os gastos ordinários, tá? Fundo de obras você não tem que pagar, tá? Isso daí é do proprietário. Então, para você, o que compete pagar? As contas de consumo, de manutenção, de conservação, as taxas, impostos, despesas com os funcionários, tá? Para isso, fundo de reserva e fundo de benfeitoria ou obra não é de inquilino, tá? Ficou com dúvidas? Esclareça isso com a administradora. Eu já soube de casos, gente, em que o inquilino ficou pagando por meses a fio, tá? Teve um caso que eu soube de uma pessoa que pagou durante 6 anos fundo de obras e de benfeitoria. Aí um dia ela pegou a informação, foi apurar, de fato, ela não tinha que pagar nada disso e ela ficou, parece que mais de 1 ano sem ter que pagar a cota ordinária, que era o que ela deveria de fato pagar, né? Teve que fazer lá o abatimento para ficar elas por elas. E a dica de número 50, na verdade, é um pedido especial da síndica aqui, em nome de todos os síndicos que são guerreiros como eu, que dão um duro danado para transformar o condomínio em um lugar melhor para se morar, beneficiando a toda uma comunidade. Não dê espaço para as fofocas. Encostaram para falar mal do síndico, desconfia. Busca informação em fonte segura antes de julgar e cometer injustiças.
Há muitos síndicos fazendo um trabalho super bacana, responsável, muito bom, e eles acabam desistindo por causa de pessoas mal intencionadas, desocupadas e maldosas, por que não, né? Sempre tem alguém semeando a discórdia por aí. Então você, condômino, não conhece direito o síndico, né? Procura conhecê-lo melhor. Bate um papo, veja quem é, se inteira das coisas antes de ficar dando ouvidos para aquele fofoqueiro que fica ali atazanando a vida, esperando pela vítima chegar no prédio para ficar encostado com aquela conversa mole. Foge dessa pessoa, tá? E se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra que você ou é algum parente meu, ou algum amigo de verdade que não perde nenhum vídeo, tá? Ou você é alguém realmente comprometido que quer se preparar antes de dar um passo importante na escolha do condomínio onde você vai morar e quer ser um melhor condômino. Então, se você gostou do vídeo, então deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha. Ainda não está inscrito no canal? Ó, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo para quem está no YouTube. Se você acompanha pelo Facebook, tem um botãozinho que é o curtir, aperta lá. E eu agradeço aqui pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!